Podemos Verdade, começar Rosa. então, né? Uma Podemos, boa sim. noite a todos que já estão por aqui. Meu nome é Josefa Fernandes, sou psicanalista da Sociedade de Psicanálise de São Paulo e do GEP de São José do Rio Preto e região. Eu e mais duas colegas, fazemos parte de uma comissão que as duas colegas que são psicanalistas Cláudia Dalu e Ana Maria Benedetti Garcia. O nosso trabalho é ligado, nós somos uma das federadas da FEBRAPSE, e o nosso objetivo nesse semestre inteiro, no primeiro semestre, agora no segundo semestre, é apresentar a psicanálise à comunidade, à sociedade, a estudantes, né, de psicologia, de medicina, e pessoas que se interessem em conhecer sobre a psicanálise e quem somos, né? Hoje, nós temos o prazer de receber a Rosa Lang, que ela é psicanalista da Sociedade do Rio de Janeiro. Ela é representante da Coap Brasil e coordenadora do curso de observação de bebês do método Sterbic, tá? E a Eleni Romero, que é psicanalista da Sociedade de São Paulo e daqui do GEP de São José do Rio Preto, é membro efetivo com função didática, e faz parte ela é membro enlace da Coap Rio Preto, junto à Coap Brasil. E então, o nosso objetivo hoje de ter esse diálogo com vocês é conversar sobre a Coap. Então, Rosa, por favor, a palavra a você, primeiramente. O que é a Coap? Eu gostaria que você pudesse nos falar. Com todo prazer, né? Com muito prazer. E parabenizar a primeira Josefa, né, desse trabalho muito importante que você está realizando, no sentido de difundir, né, de falar o que é a FEBRAPSE, qual é e os nossos trabalhos, né? Então, o COAP é um comitê da IPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise, e é um comitê de mulheres e psicanálise. Foi criado em 1998 por um estímulo muito grande de uma psicanalista argentina chamada Alcira Maria Alizade. E foi criado também no momento em que houve toda uma modificação no olhar sobre a mulher, né? Então, em 1995, a ONU criou o Dia Internacional da Mulher, e a mulher passou, nesse século XX, a mulher passou a conquistar uma série de direitos. Então, a IPA, sensível a isso, né, e também com a ideia de poder reformular algumas teorias, né, ligadas ao feminino inicialmente, né, montou esse comitê, né, que estuda essas questões. O comitê da IPA, inicialmente, ela tinha nas três grandes regiões do mundo, que era a Europa, a América Latina e a América. Tinha representantes, né? E, ultimamente, a gente também tem representante no Japão, na China e na Turquia, né? Deixa eu falar um pouquinho também de como surgiu no Brasil. Que é uma coisa importante. Quantos anos nós temos, né, do COAP no Brasil?
foi inaugurado ou foi implantado em 1999, um ano depois, com um trabalho muito grande também da Alcira Maria Lizade, que vinha sempre, e também com uma pessoa muito importante, que é a Teresa Haudenschild, que ela e a Mariam foram difundindo em todo o Brasil essas ideias de ter um comitê que pudesse tratar dessas questões tão importantes, né? E, e agora, depois, eu assumi em 2000, né, 2020, e fico até o final desse ano, 2021. Então, o COAP ele tem interesse não só sobre o feminino, sobre a feminilidade, mas desde 2001 ele ampliou, ele passou a incluir também a questão da masculinidade, do masculino, e foi ampliando. Com todas as modificações socioculturais que têm ocorrido, ele ampliou também para as parentalidades, para as novas parentalidades, fruto também do desenvolvimento da reprodução assistida. Então, nós temos ampliado bastante nossa área de interesse, né? E nós temos representação em todas as sociedades ligadas à FEBRAPSE, né? A última era Campinas, agora Campinas a gente já tem essa representação, tem nos grupos, tem nos núcleos, né? Então, quer dizer, 95%, né, das entidades no Brasil tem uma representação do COAP. Então, tem a possibilidade, também nos institutos, de tentar rever muitas das teorias sobre a questão do feminino, né? Porque algumas delas foram criadas numa sociedade mais patriarcal, né? E a gente está revendo isso, né? Então, esse é o COAP, nós temos um grupo muito grande, né? Nós funcionamos, COAP Brasil tem um Google Grupo, tem uma página, tem tem um Instagram, tem um Face, né? E nós temos também, vou complementando, né? Nós temos uma biblioteca com todos os trabalhos, e quem se disponibilizar, quem quiser, a gente pode oferecer esse material, né? E são estudos, pesquisas ligadas à comunidade, né? Nós vamos fazer agora um atendimento, né? Outra preocupação, né? Um atendimento às mulheres que foram vítimas de violência doméstica, uma das áreas de muito interesse que nós temos, né? É a área da violência contra as mulheres e contra as crianças, a área da violência contra o gênero, né? Então, desde o ano passado, né, com o surgimento da pandemia e o isolamento, houve um aumento exponencial da violência contra as mulheres. E ano passado, nós organizamos, durante o ano todo, encontros para discutir esse tema, sobre diferentes ângulos, né? Em relação ao sofrimento da mulher, em relação ao homem, né? Sobre a questão da masculinidade, a questão dessa estrutura, né, patriarcal introjetada, né, no modelo de uma masculinidade mais até tóxica, né, de um mandato identificatório. Então, e esse ano a gente também tem várias atividades, mais ou menos uma vez por mês a gente tem um tema que a gente discute, né? Então, esse é o COAP, né, que
que frutificou e que a gente está pronta a discutir, a pensar e também levar à comunidade, né? Os esclarecimentos e o conhecimento. Quer dizer que a Coap é um movimento dentro das sociedades, né, muito importante, porque repensa as teorias. Né? É como se houvesse a necessidade de revisitá-las, né, sobre o contexto da nossa sociedade atual, né? De todas as mudanças que andam acontecendo e que nós precisamos pensar sobre esses fenômenos. Né? Nós temos a Coap aqui em São José do Rio Preto, eu faço parte da Coap São Paulo, que é a Jurenice, que coordena, né? E aqui em Rio Preto é a Eleni. Então, eu queria que você falasse um pouco, Eleni, da sua experiência de todos esses anos na Coap Rio Preto e agora do GEP, né? De São José do Rio Preto. Isso mesmo. Boa noite, Rosa, Josefa, obrigado pelo convite. E o Coap Rio Preto, ele iniciou em 2006, né? Eu já tinha terminado a minha formação em São Paulo, quer dizer, terminado oficialmente, né? Porque nós nunca terminamos, né? Mas eu fiz né? A formação é permanente, né? Não tem como. E eu fiquei sabendo que a Teresa Haldenschild tinha já implantado, né, o COAP na sociedade, e foi uma época que eu não podia estar voltando para São Paulo, né? Eu tinha acabado de voltar para Rio Preto, né? E eu disse para a Teresa que eu tinha muito interesse em estudar esses temas, e aí ela me convidou para representar, para abrir um grupo aqui em Rio Preto, né? E foi assim que aconteceu. Então, esse grupo funcionava no meu consultório, inicialmente, nós ficamos 2 anos no meu consultório, e depois o antigo espaço psicanalítico me convidou para levar o grupo para lá, né? E hoje, com a constituição do GEP, então o COAP está funcionando, né, no GEP Rio Preto e região. Nós somos em 25 participantes, né? Agora nós estamos só online, e é interessante porque assim, entrava e saía muita gente, e agora, de uns anos para cá, nós nos fixamos assim, em um grupo, né? Tem um grupo que está sempre presente, né? Então é um grupo muito interessante, porque tem pessoas, o COAP ele é aberto, né? Ele é aberto à comunidade de saúde, né? Gratuitamente, não é um grupo gratuito, né? E aberto a essa comunidade, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, psiquiatras. Então, nós estudamos aí todos esses temas, né? Os quais a Rosa se referiu, essa interseccionalidade toda, né? Raça, etnia, gênero, sexualidade, né? Agora, reprodução assistida, violência doméstica, abusos. Então, todos esses temas que são muito atuais, conjugalidades, né? Adoção. Então, a gente tem visto todos esses temas, né? É um grupo bem interessante. Então, eu acredito e tenho certeza disso, porque eu tenho me beneficiado muito dessas experiências. Em muitos estudos revisitando mesmo a clínica psicanalítica. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. Na época do Freud, ele falava e ficava intrigado, né? O que quer uma mulher, né? E eu gostaria de perguntar para vocês duas, o que quer uma mulher hoje, na nossa sociedade, com essas experiências todas? Ele quer começar? Posso? Você que sabe.
Eu acho que essa luta, esse século de opressão, né, Josefa, eu penso que nós temos hoje esse desejo, né, e essa proposta, vamos dizer assim, de sermos tratadas com igualdade, né? Igualitariamente, né? Nós não tem essa... Eu penso que a questão do feminismo, né? Os movimentos feministas, eles contribuíram, né, para essa questão que no início, lá nos anos 50, né, com as sufragistas, as chamadas sufragistas, né, as mulheres que lutavam pelo direito ao voto, né, pensava-se, né, que a mulher ia prescindir do masculino, né, que os homens não teriam lugar, enfim, que existiria vamos dizer assim, um movimento contrário, né, a essa questão. É como se a mulher fosse a opressora, né, enfim. E isso foram interpretações e interpretações em relação a essas questões, né. Depois, esse movimento foi evoluindo, né, ele evoluiu, inclusive, assim, segundo movimento feminista, terceiro movimento feminista nos anos 80, né? Então, eu penso que é o direito ao respeito, né? Ao respeito, o direito à igualdade mesmo, né? De direitos e de questões relacionadas a tudo, né? Na sociedade, de um modo geral, né? E eu penso que é isso. Nos anos 80, eu acho que teve mais esse boom, né, de se compreender de lá para cá o que, de fato, as mulheres desejam, né? Então, a Batistella, que é uma das nossas... que visitam o JEP muito, nossas alunas, sim, ela fala assim, que nós queremos equidade e respeito. Sim, isso, né? Queremos. sim. Então, é diferente dessa ideia assim, de que nós não temos a necessidade de ter o diferente perto de nós, né? Eles se complementam, mas o direito, né? O direito igual é necessário, mas as forças são diferentes. Isso é importante. É claro que é importante a gente acabam pensar sendo distorcidas. Oi? Sim, sim. Eu pensei assim, que é importante a gente pensar nessa, que tipo de relação, né, que a gente pode estabelecer, homens e mulheres, né, masculino, feminino, quer dizer, deixar aquela relação de superior e inferior, né, de dominação e submetimento, a uma relação mais de igual, né, porque o encontro se dá de fato na relação do encontro, né? É nessa relação do encontro que, de fato, se forma uma parceria, né? A Rosa quer falar. Do encontro, das diferenças, né? Isso, exatamente. Numa relação de simetria, né? De simetria. Isso. Eu estava pensando, né, quer dizer, que o Freud, se tem alguns questionamentos, né, com toda a teoria freudiana, né, desse continente negro, dessa mulher que era uma incógnita. Mas quando ele faz, né, essa pergunta para Marie Bonaparte, numa sessão de análise que se tornou famosa, ele traz a questão, o que quer uma mulher? Então, aí ele dá também, pela primeira vez, ele fala que a mulher pode desejar. Porque é uma frase de mais ou menos da década de 10, 1910, por aí, pouquinho depois, né? Então, o que quer uma mulher? Né? Que é uma incógnita, porque na fantasia do Freud, a mulher
o que ela gostaria é de ter um bom marido, de ter uma boa casa, ter uns bons filhos. Até numa carta dele, a Marta, ele explicita isso. A Marta dizia que queria trabalhar fora, e ele indignado, mas como trabalhar fora? A mulher é muito frágil, a mulher não deve ir para a luta, a mulher tem que cuidar. Então, na realidade, a questão naquela época, né, era ver a fragilidade da mulher, se colocar a mulher num lugar, vamos dizer, de criança até, né, que não, mas ao mesmo tempo ele era cercado, Freud é genial, ele era cercado de um círculo de mulheres fantásticas, fantásticas. André Salomé, a própria Marie Bonaparte. Marie Bonaparte. Então, e algumas das... nós estamos vendo no COAP as mulheres que inspiraram Freud, mas em relação aos casos clínicos. Eu fiquei surpresa com o caso da Ana O. A Ana O se transformou numa mulher batalhadora, uma mulher feminista. Ela lutou pela igualdade. Ela criou um primeiro centro de atendimento às mulheres, né? Ela tirava da prostituição mulheres, oferecia emprego, oferecia educação. Quer dizer, ele, de alguma forma, mesmo sendo um homem do seu tempo, ele escrevendo algumas coisas que as mulheres ficam enlouquecidas, né? A questão da inveja do pênis, inveja é secundária, mas ele trouxe a voz às mulheres, ele deu início a todo um movimento, talvez até feminista, muito grande, embora, teoricamente, todas as mulheres questionam muito da teoria dele, né? E é uma das coisas que a gente refaz, revisita e revê, né? Agora, eu também organizei no final do ano um evento chamado As Várias Faces do Amor. Eu passei o ano todo, ano passado, apresentando a questão da violência, né? Que é uma coisa que a gente tem que falar, que tem que ser tratado, porque é dramático, realmente é dramático. Sim. Que mesmo nós estamos no século XXI, o índice é imenso, né? Na pandemia, houve um aumento assustador de violência. Mas eu acho que também, paralelo a isso, está havendo muita conscientização da mulher. Mas eu queria voltar, então, eu vou associando, né? Mas agora eu fui. Então, esse trabalho com as mulheres, né? O que quer uma mulher hoje, né? Então, no final do ano que eu estava contando, nós fizemos, o Coab Brasil fez uma jornada cujo título é As Várias Faces do Amor, né? Eu convidei para a palestra de abertura 2 pessoas. Eu convidei a Virginia Ungar, né? Que é presidente, é a primeira presidente da IPA, acho que em 100 anos, 100 e poucos anos. Primeira mulher, né? Primeira mulher. O primeiro congresso foi em 1910, né? Só agora tivemos a primeira mulher e agora temos a segunda mulher, né? Como presidente da IPA. Então, é um avanço muito grande. Mas eu perguntei para ela e para o Cláudio Eiserich, que também foi presidente da IPA, eu fiz uma pergunta para ele: o que quer o homem hoje? E para ela, o que quer uma mulher hoje? Mas eu ia te perguntar isso agora, Rosa e Leli. O que quer um homem? Já que eu fiz a pergunta, o que quer uma mulher hoje? O que quer o homem hoje? Qual é a diferença de ser homem e ser viril?
Uhum. Uhum. Viril, Pode falar. masculino, virilidade, eu acho que ser homem é ser viril, né? O ser homem é ter a virilidade, mas não patológica, né? Não tóxica, não o que a Marian chama de hipermasculinidade, de uma defesa até frente a uma fragilidade. Freud vai falar que essa incorporação, tá? Vamos dizer, incorporação entre aspas, do papel de masculino potente, o masculino dono do mundo, né? Que não se questiona, que não é uma defesa contra a fragilidade, é uma defesa contra o lado feminino, o lado. Então, ele, voltando, né? Ele falou que o que ele queria era simplesmente não ter interprojetado tantas obrigações. Ele queria poder ser mais livre, né? Poder viver mais plenamente. E a Virgínia, né? Eu também a chamei para o Dia da Mulher, o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, para falar. Ela falou que essa frase, se ela fosse perguntar para a filha dela, que tem 20 e poucos anos, ela não ia entender. Lógico que a gente quer muita coisa, ela não ia entender a dimensão que nós tivemos, né? A dimensão que é de uma mulher do final do século passado, né? E a mulher de hoje. Mas a gente quer também uma igualdade, a gente quer uma liberdade de ir e vir. Se a gente pensar que 50, 60 anos atrás, a mulher que era desquitada, ela não podia trabalhar só se o marido autorizasse a ela. O dinheiro dela não era pessoal, ela trabalhava, o dinheiro ia para o marido. Não tem muito tempo, tem 670 anos atrás, né? Então, a mulher tinha uma dependência muito grande. E se ela se separasse, né, era muito difícil, né? Então, nós conquistamos, a nível social, a nível político, nós conquistamos muita coisa, né? Mas ainda tem enraizado uma cultura paternalista, né? Em determinadas regiões de uma forma mais intensa, e em outras regiões onde socialmente a coisa é mais branda. Nós temos enraizado todo o modelo, né? Acho que a mulher... Então, é interessante isso que vocês estão trazendo, e eu fiquei pensando, para nós talvez falarmos um pouco sobre a diversidade de gênero, né? De uma forma ampla, porque eu sei que é um tema que requer muito tempo a ser explorado, mas que vocês pudessem falar um pouco do que estamos estudando dentro da Coab, pensando nessas diferenças, nessas diversidades. Eu acho que da mesma forma que a mulher quer respeito à sua individualidade, à sua singularidade, né? Também em termos da diversidade de gênero, é poder aceitar o diferente, né? É poder respeitar as opções, né? As opções que cada um tem, a escolha de objeto, ou a questão da própria identidade, né? Porque e criar, né? Lutar para que isso possa ser feito, né? Se as pessoas têm conflito, então pode procurar uma ajuda, mas se isso é uma coisa tranquila, né? É poder desenvolver na sociedade um respeito ao diferente feminino, ao diferente, às opções, né? As escolhas sexuais. Isso não deveria passar pelo crivo do Estado. Isso é uma decisão do indivíduo, né? Não sei se... Leni, você quer falar um pouco sobre esse tema? Eu acho que é um tema interessante.
Eu penso que é como as subjetividades foram construídas, né, Jo? Eu penso que esse respeito que a Rosa estava se referindo, né? Eu acho que a psicanálise, ela tem quase que por obrigação, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, abrir para essas questões, né, abrir para a questão das diversidades de gênero, que a psicanálise tem uma ação, né, e uma, vamos dizer assim, uma proposta emancipadora, né, libertária, não é? Então, não dá para a gente pensar em patologizar, vamos dizer assim, né? O que nós estamos querendo, a proposta, né, é despatologizar, né, essa questão da diversidade de gênero, não como uma coisa muito simplificada, né? Nós somos investigadores, pesquisadores, né? Nós estamos estudando essas questões, né? Mas eu acho que, a princípio, né, a nossa ética é a ética do cuidado, né? Então, é isso. Então, não dá para ter nenhum tipo de Discriminar, preconceito em relação a essas questões. Oi, Rosa? discriminar, né? A Discriminar, ética exatamente. é, Isso, é. O que nós temos estudado muito nessas questões, exatamente para compreendermos, né, e para que a nossa clínica tenha essa ética, né? Receber pessoas que, tendo ou não tendo conflitos, né? Porque às vezes não tem, a pessoa não tem conflito. Então é com isso que nós trabalhamos, né? Então o COAP É, tem lutado em relação a essa questão, né? O gênero, né? A despatologização e a constituição das subjetividades, né? Como cada um de nós, sujeitos, somos constituídos, né? na medida em que respeitamos as diferenças, nós vamos Isso, exato. reconhecer também que existem Uhum. fatores que é da natureza daquela pessoa, né? Nós temos que levar Sim, em sim. consideração fatores constitucionais, genéticos, Uhum. fatores do que se relaciona ao vínculo da relação mãe-bebê e família, né? E Uhum. todo o Sim, sim. desenvolvimento psicossexual durante os primeiros anos de vida de uma pessoa. Uhum. Como essa Sim, pessoa vai se sim. identificando, né? As oportunidades que essa pessoa vai tendo, esse bebê, essa criança, esse adolescente, vai tendo para se reorganizar, descobrir o mundo, né? Se descobrir. Isso. Então, a Uhum. psicanálise, ela tem esse objetivo de ajudar a Sim. pessoa a Isso, vir a existir e a ser, ser, né? Uhum. né? Uhum. Por Exato, isso a ideia exatamente. de explorá-la na sua Uhum. subjetividade, respeitando a sua Uhum. subjetividade e constituindo a alteridade, não Isso, importando exato. qual é o caminho da identidade dessa pessoa, e Sim. sim o respeito ao humano que ali se apresenta para nós. Uhum. Isso. Sim, sim. Rosa, você quer falar mais sobre esse tema? Porque é um tema que vem sendo convocado, né? É um tema que vem sendo Uhum. convocado e que nós estamos aí explorando, né? Cuidando. estudando, Uhum. né? Podendo trabalhar. Uhum. Que uma coisa é a clínica, outra coisa são as nossas as investigações, o conhecimento que a gente vai Sim. adquirindo, né? A Josefa já situou, né, algumas coisas, que é que é o desejo, que é Uhum. a formação da própria subjetividade do sujeito, né? Mas acho que a Eleni trouxe um ponto que a gente discute muito, que é despatologizar, né? Uhum. Uhum. Para que até Sim. despatologizar para poder você
as pessoas terem as opções. Então, eu acho até, né, fazendo já uma propaganda da próxima jornada, né, que vocês estão organizando, a gente vai ter a Fiorini, né, que é uma grande estudiosa desse tema. Ela vai falar da evolução das psicossexualidades. Ela é a chamada co-chair, vamos dizer, vice-presidente da América Latina, né, do comitê que estuda especificamente isso, que é o comitê de gênero, do comitê da diversidade de sexo e gênero, né? Antes disso, fazia parte do COAP, né? Mas a gente ainda estuda muito isso, mas agora a IPA constituiu, de 4 anos para cá, o primeiro presidente que tem e vice-presidente, né? Termina agora, que estuda especificamente essas questões, né? Mas acho que a posição da COAP é isso, é despatologicar e refazer, ter um respeito ao que é diferente da gente, né? Mas estudar, mas usar também todo o conhecimento que a gente tem para poder ajudar. Né? Acho que eu quero dizer para quem está nos assistindo que podem fazer perguntas, viu? Nós ainda temos um tempinho, podemos abrir para perguntas. Também conversamos... Oi, Leni, pode falar. Tá, posso falar. Eu estava pensando, já que a Rosa fez essa referência à nossa jornada, né? Eu acho que na jornada nós vamos poder discutir melhor essas questões, né? Vai ter uma mesa sobre o feminino, sobre o masculino, né? As diversidades e depois um encerramento com a conferência da Letícia, né? Que vai falar da psicossexualidade do século XXI, né? E eu estava pensando assim... Uma revisão, né? Isso, vai fazer uma revisão. E tem também das novas parentalidades que... As novas configurações familiares, né? Que a gente tem visto hoje, inclusive ligando a esse tema, eu estava pensando do masculino, né, Jô, que você tinha perguntado. Na verdade, a gente tem falado de masculinidades, né? Porque tem um pluralismo nisso, como a gente tem falado de feminilidades, né? Então, eu acho muito interessante a gente ver o que é um leque hoje, né, a masculinidade. A gente vê, assim, desde pais que cuidam, né, entre aspas, maternalmente, né? Então, esses pais estão um pouco destacados dessa questão do patriarcado, né, Rosa? Quer dizer, essa questão da imposição, de com quem está o poder, né, da família, não é? É uma geração, é uma nova geração. Uma nova geração. Isso, que muito importante, né? Materna e materna. Hoje se Porque fala o que a das gente funções vê, parentais, né? Funções parentais, isso, exatamente. Com essa a vinda das questões de gênero, né, vieram também as novas configurações familiares, né? E inclusive mexeu-se com essa questão, né? Quem exerce qual função? Função materna, função paterna. Então a Letícia prefere, né? E a Eva também, Rotenberg, né? Ela prefere chamar de funções parentais, né? Que é esses casais homoafetivos, monoparentais, né? Então ela prefere trazer essa questão. E, inclusive, essa questão do patriarcado... Oi? Quem começou foi o Lacan, né? Vai falar em função parental. Sim. Isso, exatamente.
Depois a Eva... do pai, né? Função paterna, função materna. É que, em função dessas novas configurações familiares, já não cabe mais esse conceito do Lacan, né? Porque aí se amplia essa ideia e, por isso, cabe mais esse conceito da função parental, que tanto o homem quanto a mulher pode exercer essa condição de conter, de colocar limites, né? Por isso... De interditar, né? Sim. De maternagem. Isso, sim. E que é fundamental para a constituição do ser, né? Que o que se observa na nossa sociedade hoje é que é falta de limite, falta de contenção, né? de acolhimento. Né? Recentemente eu estava num restaurante e observei um bebezinho com os pais, e o bebezinho estava com um celular. Bebezinho, eu fiquei assim, horrorizada de ver, né, aquilo que seria a contenção daquele casal, cuidando desse bebezinho. Não, é o celular que está entretendo o bebezinho, os pais estarem ali livres, né? Achei, esse é um outro tema que daria muita... importante, né? Muito importante. De uma sociedade que a gente fala do declínio da função paterna, nesse sentido de limites, né? Desses limites que são protetivos, né? Colocar limite, na realidade, não é repressão, é contenção, né? Quer dizer, uma criança pequenininha de meses, um ano, é contraindicado, né? Total, a relação sim. entre crianças autistas e o uso desse tipo de aparelho dos eletrônicos, né? Dos eletrônicos. Porque, na realidade, a criança tem que se constituir. Nós estamos falando da constituição da subjetividade, então ele tem que se constituir, ele precisa do outro, porque senão só é estímulo sensorial, sem significado nenhum. Eles ficam absorvidos, realmente. Né? Sim, paralisados, né, Rosa? Mas não tem sentido, né? Não tem, só estímulo sensorial. Não se constitui da importância do que você está falando, desse vínculo, de alguém que diz pode, não pode, né? E isso aí é uma outra coisa, né? Acho que isso é um declínio realmente da ideia de como se colocar limite, isso vai frustrar, vai criar uma série de problemas. Mas o limite é estruturante. É um ato de amor, né, Rosa? É um ato de amor, né, o limite. Sim, é o que dá contorno também, né? A socialização, né? A criança ser inserida em regras, em leis possíveis de ter a conotação da frustração, dos limites e de respeitar o outro, né? Se respeitar e respeitar o outro. Aqui tem alguns comentários. A Cláudia Carvalho, que é nossa, ela faz parte da formação, né? Ela está iniciando a formação aqui no GEP. Ela fala de construir humanos. Para construir humanos, precisa do outro humano. Né? Isso é fundamental. Do outro humano que tenha a capacidade, né, da função parental. Porque se tiver o outro humano que não tenha essa condição, nós vamos estar diante das patogenizações. Um humano vivo. Humano vivo, uma questão vivo que estimule, né? Não é algo morto, algo sem vida, algo só de sensações. Né? E para que possa introjetar e se reorganizar. Né? Você precisa do outro, da fala do outro, para você introjetar isso.
A Mariângela está falando aqui também que são os limites que dão contorno, né, ao outro ser humano. A Lúcia Romero também fala dos limites que estruturam o sujeito. Então, são vários comentários. Eles estão dando os parabéns para vocês, né, dessa apresentação. Nós vamos contar com a presença de todos que puderem na jornada, porque na jornada nós vamos ter um tempo maior para ampliarmos todos esses conceitos, essas ideias. Vai ter um momento de abrir para as perguntas, né, com maior tempo. Aqui agora foi apenas uma apresentação muito rica, viu? Muito rica de vocês duas falarem sobre a Coap, o que fazemos na Coap, né? Acho que é fundamental. Rosa, você quer falar alguma coisa? Nós temos 5 minutos. Quero agradecer, né, essa oportunidade, né, de apresentar o Coap, né, a todas e agradecer, né, essa discussão muito interessante. Eu acho que tem realmente, na jornada, a gente vai poder desenvolver, né, só se pincelou essas ideias, né? Sim. E vamos esperar, tá? Eu agradeço o convite. Ai, que bom. Eu fico muito satisfeita, em nome da comissão, agradeço também a sua presença. Vou passar a palavra para a Eleni, mas deixa eu só falar mais. A Cristina Pessim, lembra, Eleni? Falou que é o Jô, Eleni e Rosa. Muito obrigada por ouvi-los, né? Estou muito feliz de tê-la aqui, né? Que bacana. Que bacana mesmo. O Marcelo também está presente aqui, que é psicanalista aqui do GEP. E que faz todo um trabalho da TI, né, para nós. Obrigado pela presença. Junqueira, que também fala do o limite é estruturante, é uma expressão de presença, de amor e cuidado, tá? Ela também... Vários comentários. A Juliana Picado, que é nossa participante também do Comitê Latino-Americano, da Coap, e aí ela faz um convite para todos da Jornada Latino-Americana da Coap, Psicossexualidade hoje, os aportes psicanalíticos, que vai ser do dia 1º ao dia 2 de outubro, na Sociedade de São Paulo. Estão todos convidados, será online, tá? Eleni, legal. nós temos 3 Muito minutinhos, por favor, apresente. Tá bom. Tá. Eu queria só fazer uma colocação, né, em relação a Rosa estava falando das várias faces do amor, né? E eu queria fazer uma colocação em relação à questão da sexualidade, que foi já uma questão muito evidente, né? E muito estudada na psicanálise, continua assim, né? Mas eu penso que agora, no século XXI, as dificuldades, elas desfocaram um pouco, né? Me parece que é mais dificuldade em formar laços de amor, né? Formar vínculos, né? Então, o que a gente vem observando na clínica, não tanto queixas, né, em relação às sexualidades, mas queixas e o que a gente percebe, a maneira das pessoas se relacionarem, uma dificuldade em formar vínculos, né? Formar laços, né? Então, eu penso que assim, a sexualidade às vezes usada nesse sentido só da sexualidade por ela mesma, né? É de uma vivência primária, né? Da dificuldade de estabelecer uma relação. Estabelecer uma relação que bem provavelmente está lá atrás, né, Rosa? Vem a consequência das primeiras relações, né? As rupturas, né? É isso. E as relações muito fluidas, né? Fluidos, sim. Mais narcísica, né? Então, falando também em vínculos, né, em laços, né, também vai ser o nosso congresso
da FEBRAPS, que é Laços, né? E Laços. e nós temos a jornada agora dentro do próprio Congresso, né? A nossa segunda jornada da Coab Brasil vai ser dentro, né? E que do vai Congresso. tratar disso, né? Quanta coisa boa, né, Rosa? Quanta coisa boa, né, Eleni? Muito. Então, olha, Muita nós estamos coisa. para terminar. Um beijo a Gente, todos. Muito obrigada pela presença. Viu? Muito obrigada. Viu? Obrigada, Rosa. Obrigada, José. Então, deixa eu falar. Eu acho que isso é um vínculo, é um laço amoroso, né? O Coab Brasil produz isso, né? Um vínculo entre as mulheres, um vínculo de afeto, de amor, né? Então, eu espero vocês em outro momento. Obrigada, Rosa. Obrigada, Muito obrigada Rosa. Até a todos, mais. Viu? Um Obrigada, beijo. Ju. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Até.